Então, nessa última sexta-feira, o Lula anunciou Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. E acho que isso já era, inclusive, algo muito esperado pelo mercado, dados os rumores que estavam acontecendo nos últimos dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o que o mercado estava esperando, o que o mercado pode esperar ou está esperando daqui para frente e até mesmo algumas falas do Fernando Haddad para nós entendermos um pouco melhor qual é a sua linha de raciocínio e até mesmo o que nós podemos fazer com os nossos investimentos nesse momento, porque sim, eu sei que tem muita gente apavorada com o que está acontecendo nesse momento, mas eu peço calma e peço acima de tudo que vocês me acompanhem até o final do vídeo, deixem o like de vocês, se vocês são novos por aqui já se inscrevam no canal e me contem nos comentários o que vocês acharam dessa nomeação do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. E por último, mas não menos importante, eu quero trazer para vocês hoje o cupom BEA34 que o pessoal da Levante Investimentos, que é parceira aqui do canal, já há muito tempo liberou para vocês que vocês façam qualquer assinatura a qualquer uma das séries com 34% de desconto. Então aproveitem esse cupom porque através deles vocês conseguem informações, a parte educativa, até mesmo alguns cursos dependendo da série que você assinar. E também um ponto muito importante, eu sei que muitos acabam indo muito pela recomendação, mas realmente aproveitem todo o material de estudo que tem por lá para que você consiga fazer a própria análise também. E aí, é claro, não esqueçam de utilizar o cupom BEA34. Bom, pessoal, vamos lá então falar sobre essa questão do Haddad, né? Eu acho que já era um nome que estava sendo ventilado há alguns dias e até mesmo por isso que o mercado muito provavelmente acabou precificando tudo isso antes. E eu acho que eles até fizeram isso como uma questão de teste, sabe? Nós já temos mapeado que vai ser o Haddad, mas vamos tentar jogar como se fosse um boato para ver como o mercado, como as pessoas acabam reagindo. Isso tem, acho que, um pouco mais de 10 dias que começou a acontecer. E aí, sexta-feira, efetivamente, eles nomearam, então, o Haddad e o mercado pouco reagiu a tudo isso, eu acho que muito por conta disso. O mercado sempre tenta precificar tudo isso antes, então não teve grandes volatilidades no meio desse anúncio, que não teve, óbvio, só o Fernando Haddad sendo nomeado, mas outros também, como o Rui Costa, Flávio Dino, Múcio e tal. Mas o ponto é, o mercado acho que já esperava tudo isso, inclusive o mercado veio caindo ao longo desses últimos dias por conta disso. Deixa eu mostrar pra vocês, na verdade, bem certinho como que ficaram alguns ativos com todas essas notícias que estavam para sair e efetivamente quando saíram, e aí depois a gente continua o restante da nossa resenha. Mas vamos lá, ó, gente. Aqui eu coloquei o dólar e o índice Bovespa para vocês. Então, o índice Bovespa em amarelinho. Desde que saiu o resultado das eleições aqui no início de novembro, a bolsa ela até reagiu num curto prazo para cima, mas depois ela veio caindo. Nessa última semana, então, nem se fala, acho que já precificando esses nomes que estavam sendo ventilados. E aí, quando chegou aqui na sexta-feira, basicamente não aconteceu muita coisa. Se eu não me engano, fechou com uma alta de 0,25. Até estava subindo mais durante o dia, mas acabou recuando. E quando nós falamos aqui de dólar, então ele até depois das eleições acabou subindo bastante, né? Ele estava sendo negociado a R$5,10 mais ou menos, chegou a bater 5,50, recuou um pouco nesses últimos dias e nessa última semana voltou a subir um pouquinho mais, hoje em 5,24. Quando nós falamos das taxas de juros desde novembro, então o que nós temos aqui foi que acabou subindo bastante, né? O risco, que muitas vezes é precificado por essa taxa de juros futura, né? Que são os DIs futuros, acabou subindo bastante, chegaram a negociar acima de 14%, recuaram um pouco nesses últimos dias, mas voltaram a subir então nessa última semana. E o que nós temos aqui ainda como retrato é justamente as taxas de juros futuras de curto prazo, por exemplo, a de 24, 27 e tal, em patamares elevados e por diversos momentos até mesmo maiores do que a taxa de juros de longo prazo, que é a de 2032, por exemplo. E isso acontece geralmente quando o pessoal acaba precificando um risco maior nesse curto prazo. Já expliquei isso para vocês. Nós vimos, inclusive, isso refletindo nos títulos do Tesouro, né? Que títulos de curto prazo estavam remunerando melhor os de longo prazo. E tudo isso por conta disso, né, gente? A percepção de risco, ela fica aumentada. E o porquê que isso acaba acontecendo, né? Muita gente fala, Bea, mas o Haddad, será que tem currículo? Bom, ele se formou, então, em Direito, ele fez mestrado em Economia, doutorado em Filosofia
E, enfim, parece que ele já trabalhou, pelo que eu andei pesquisando, no mercado financeiro por um tempo como analista, já trabalhou na FIP. Então, assim, ele talvez até tenha algum certo currículo, mas eu acho que esse nem é o grande problema. Eu acho que o grande risco que o mercado acaba enxergando é justamente em como ele pensa sobre algumas questões econômicas e principalmente aliando ao atual momento que nós estamos vivendo, que sim é muito incerto e em alguns momentos até delicados. E não somente falando de Brasil, mas falando do mundo inteiro, porque muitos, como eu tenho falado para vocês repetidas vezes nos últimos vídeos, muitos enxergam um cenário mais desafiador para o ano que vem, principalmente se tratando da possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos e na Europa e como isso pode acabar nos afetando aqui. E esse talvez seria o momento para nós termos mais cautela. E o que nós estamos vendo nesse momento é um próximo governo que realmente está querendo gastar mais. Nós vimos então a PEC passando no Senado, não do jeito que eles gostariam, mas eu acho que eles já imaginavam isso, tanto que eu falei pra vocês, eu acho que eles passaram aquela PEC com aquela corda bem esticada, pedindo 4 anos e outros valores, sabendo que eles teriam que negociar, e assim eles fizeram, e muito provavelmente então ela vai ser aprovada dessa maneira dentro da Câmara dos Deputados. E um ponto importante sobre isso, né, gente, é que já era esperado. É muito difícil que os políticos que lá estão, eles votem contra essa PEC, porque a principal justificativa deles é justamente essa questão de não, nós estamos pensando nos mais pobres, nós estamos pensando no social, e aí quem é que vai se opor a isso? Isso poderia pegar muito mal, inclusive. Então, no final das contas, eu acho que era muito previsível, inclusive, que essa PEC passasse, óbvio, com essas negociações, inclusive, que aconteceram. Só que é aí que vem um ponto, tá, gente? Eu separei algumas falas do Fernando Haddad para nós entendermos um pouco melhor o que ele pensa e o porquê o mercado recebeu, inclusive, essa notícia, essa nomeação do Fernando Haddad, e que já estava sendo ventilada, com muita cautela, como vocês estão vendo nessa matéria aí. Mas vamos lá, a primeira frase dele, referente ao teto de gastos, e ele falou isso lá em 2018, faz tempo, tá? Teto de gastos não funciona. Na gestão Lula não teve teto de gastos e ainda assim diminuímos consideravelmente a dívida pública. Aqui tem um ponto muito importante, porque eu sei que ele deve saber disso, mas que na época do Lula nós vivíamos um período econômico totalmente diferente, onde o mundo crescia, onde nós tínhamos um boom das commodities e tudo era muito mais fácil. E é muito diferente dos períodos que nós estamos vivendo agora e que requer muito mais cautela. Então, nós entendemos que ele sim é contra essa questão do teto de gastos, assim como Lula também é, tanto que pediram esse cheque em branco para gastar além do teto de gastos. Mas isso acaba que acontece, gente, por quê? Não é porque, cara, sei lá, a gente é ruim, a gente não quer que vocês invistam em educação ou saúde ou qualquer coisa nesse sentido. É pelo simples fato que o Brasil tem um histórico muito, muito, muito ruim de gastar muito mal o nosso dinheiro. Então chegou um ponto que precisamos pensar em um freio de mão, porque essa galera vai acabar jogando o Brasil pro buraco, porque eles simplesmente gastam muito mal. E eles gastam muito e a população, a sociedade acaba não tendo o retorno que em tese deveria ter. Então criou-se esse teto de gastos. Seria maravilhoso se nós não precisássemos dele, mas nós chegamos a esse ponto que vem político, vai político, acaba gastando muito mal e isso não retorna para a sociedade. Então nós sabemos já em tese que nessa questão do teto ele é contra. Ele até se diz que nós vamos ser responsáveis fiscalmente, mas sem essa questão do teto de gastos, mas eu fico sempre com um pé atrás, justamente por essa ideia que eles têm defendido de talvez precisar emitir mais dívida, imprimir mais dinheiro para você pagar aqueles benefícios, e eu já expliquei dezenas de vezes aqui para vocês que muitas vezes quando você injeta dinheiro na economia, principalmente num cenário que está se desenhando e que preocupa muitos investidores, muitos economistas, né, e muitos países, então você pode acabar impactando na inflação. Então, no curto prazo, parece uma ação super travestida de boa. Você realmente está ajudando os mais pobres e aqueles que mais precisam. Mas lá na frente, dependendo do resultado e como for feito essa injeção de liquidez, essa impressão de dinheiro, você pode acabar elevando a inflação e você acaba retirando todos esses benefícios com a outra mão, porque tudo acaba ficando mais caro. E no que isso acaba implicando, né, gente? Isso acaba implicando naquilo que eu mostrei
antes para vocês. As taxas de juros, elas subiram bastante nesses últimos meses. E o que esperava-se, por exemplo, já para o segundo trimestre de 2023, é que nós víssemos alguns cortes nessa nossa taxa Selic, que tá a 13,75, que é muito alta, que foi mantida agora nessa última quarta-feira. Só que, dado tudo que está se desenrolando agora nesse finalzinho de ano, muitos já estão acreditando que talvez a gente passe o ano de 2023 inteiro com essa taxa de 13,75, porque dependendo de como nós lidarmos com essa questão fiscal do país, e que ainda existe muita dúvida a respeito disso, então talvez o Banco Central tenha que manter essa taxa de juros um pouco mais elevada para tentar controlar essa questão da inflação. Mas, ao mesmo tempo, uma taxa de juros mais elevada acaba desacelerando a economia, porque o preço do dinheiro fica caro para as pessoas, para as empresas fazerem os seus investimentos ou, enfim, fomentarem novos negócios e que precisariam talvez de algum crédito, alguma coisa nesse sentido, fica muito mais caro e por isso acaba, então, reprimindo até certo ponto a economia. Isso pode acabar gerando desemprego e por aí vai. Então, existem todas essas preocupações a respeito do que o próximo governo pode fazer, unindo com o que pode acontecer no restante do mundo. Nós não sabemos exatamente o que vai se desenhar. Aqui nós estamos olhando as cartas que nós temos na mesa, mas é óbvio que é impossível você prever o futuro. Você pode tentar meio que mapear o que pode acontecer, mas às vezes os ventos podem mudar aí no meio do caminho, e aí claro que muda-se o que nós estávamos pensando antes. Mas vamos lá, gente, eu trouxe mais uma outra frase dele para nós entendermos também o que ele pensa talvez sobre as reformas, né? E isso ele disse inclusive recentemente, agora no mês passado, no dia 25. E ele escreveu o seguinte: que possamos dar, no início do próximo governo, prioridade total à reforma tributária. Nesse ponto, pelo menos eu vejo que talvez seja um ponto positivo. Nós precisamos urgentemente fazer as reformas. Eu confesso que eu acho muito, muito, muito importante não somente uma reforma tributária onde você tire essa pesada tributação do consumo e passe um pouco mais para a renda. E hoje é o inverso que acontece no Brasil, e por isso, inclusive, que muitas vezes o pobre e a classe média é quem mais acaba pagando impostos, porque o pobre ele não tem como se defender da inflação, então ele acaba pagando muito tributo do consumo, e é isso, ele não tem como se proteger, porque no final das contas ele não tem aquele dinheiro sobrando no final do mês para investir, se proteger da inflação, qualquer coisa nesse sentido, diferente, por exemplo, das classes mais abastadas. Então, eu acho que sim, uma reforma tributária é muito importante. Claro, desde que ela seja feita dessa maneira que nós estamos estimando e não algo que vá piorar o que nós já temos. Mas eu acho que um ponto muito importante que tem sido ignorado consecutivamente por quase todos os políticos é justamente uma reforma política, uma reforma administrativa, para que em alguma magnitude a gente consiga reduzir os gastos do Estado e talvez não precisasse, por exemplo, aprovar essa PEC do rombo, essa PEC da transição, porque você conseguiria talvez diminuir gastos de um lado, com penduricalhos, com super salários, com várias coisas que talvez não façam muito sentido, dado que nós temos uma população muito pobre no Brasil e você tem algumas classes políticas do judiciário ganhando muito acima do que a população no geral ganha e ainda pedem correções e aumentos como se fosse pouco que eles ganham, né? Mas eu acho que seria muito importante passar isso, mas infelizmente não acho que é algo que nós veremos tão cedo, porque em tese quem tem que votar esse corte talvez de privilégios são eles mesmos, né? Então meio que eles não vão querer dar esse tiro no pé, ao meu ver. Mas a reforma tributária, sim, seria algo muito importante de passar. Paulo Guedes tentou no início ali logo do governo, mas acabou que não foi pra frente, então vamos ver se isso efetivamente sai. E eu acho que basicamente é isso, gente. O mercado, ele fica muito de olho em todos esses movimentos que estão acontecendo. Nem todos os ministros foram nomeados até o momento, mas até então o ministro da Fazenda, que é algo que o mercado estava esperando muito, é Fernando Haddad, e não é um nome que agrada o mercado. Eu também, é algo que eu não gosto. Eu acho que lá no início, quando o Lula ele foi eleito, o mercado até subiu logo ali no início, acho que esperando que o Meirelles fosse assumir, mas parece que não deu match e ele simplesmente foi pro escanteio e acabaram então priorizando o Fernando Haddad, que ao meu ver me parece ser muito um nome já pensando em 2026. Me parece que eles estão de olho nas próximas eleições e talvez eles queiram fortalecer o nome do Haddad para isso. Posso estar totalmente equivocada, mas talvez me pareça ser algo muito nesse sentido e pelo que eu andei lendo por aí.
Acho que dentro das possibilidades que o Lula tinha, talvez ele teria pessoas ali com um histórico muito melhor para colocar, porque hoje o que nós temos muito ali do Haddad, um histórico acadêmico. Ele foi prefeito de São Paulo, saiu com uma rejeição muito grande, mas eu acho que então o que faltaria para esse novo ministro da Fazenda seria justamente um histórico melhor, como por exemplo poderia ter sido o Meirelles, mas não é o que temos, e por isso que o mercado acaba preocupando, e eu sei que muitos de vocês ficam preocupados. Aí vem o ponto, beleza, Bia, dado todo esse cenário que está se desenhando, eu acho que eu vou vender tudo que eu tenho no Brasil, vou deixar de fazer os meus investimentos e acabou, porque o Brasil está perdido. E eu digo, gente, calma. Calma que não é bem... Eu, pelo menos, não acredito que seja bem assim. Por mais que, por exemplo, eu já tenha deixado claro para vocês que eu, não acho que essa tenha sido a melhor escolha para o ministro da Fazenda, nós já passamos por momentos muito difíceis e, estruturalmente falando, a nossa economia... ela é diferente, inclusive, de alguns países vizinhos e que muitos têm comparado. E eu já trouxe isso para vocês, né? Nós temos algumas reservas internacionais muito interessantes, que inclusive seguraram as pontas em diversos momentos que a nossa economia ela ia muito mal. E foi mal, mas poderia ter sido muito pior se nós não tivéssemos essa reserva, como foi, por exemplo, no governo Dilma. Nós temos uma matriz muito rica e diversificada, por exemplo, diferente da Venezuela, que é muito dependente, né? Era muito dependente de petróleo, então nós não somos dependentes de uma única matriz, nós temos uma matriz diversificada nessa questão de economia. Então, eu acho que o que nós deveríamos estar observando nesse momento não é simplesmente... vender tudo, chega, não vou investir. É ter uma carteira muito bem diversificada, não somente aqui, mas lá fora também, para que nós consigamos passar por esses momentos de uma maneira um pouco mais confortável. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos se bolsa vai cair, se dólar vai subir ou vice-versa, e nem mesmo como vai ser lá fora. E como nós não temos esse poder de prever o futuro, nós temos que nos ater àquilo que nós podemos ter um pouco mais de controle, que é o controle de risco da nossa carteira. Então, eu tenho que pensar nesse momento como mitigar os riscos da minha carteira. É investindo um pouco lá fora? Ok, eu faço isso, pelo menos 30% diretamente lá fora. É investir um pouquinho em bolsa no Brasil e aproveitar algumas oportunidades? Sim, pode ser também. Fundos imobiliários, renda fixa nesse momento, que como eu trouxe para vocês, com essas taxas de juros, estão com um juro real um dos maiores do mundo, né? Estão pagando muito bem. Talvez olhar lá para fora que a bolsa caiu bastante e também tem alguns títulos de renda fixa que estão remunerando bem. Então sim, eu acho que se você compor a sua carteira de forma a mitigar riscos e você poder passar por esses momentos mais difíceis, nós sabemos que as economias e o mercado se movem em ciclos. Então, eu tenho certeza que por mais que eu lembro desse período porque eu vivi esse período. Eu lembro que nós passamos ali 4, 5 anos no governo Dilma com o mercado caindo, mas eu tenho certeza que quem aproveitou todo esse período de acumulação com uma carteira diversificada, porque também tinham boas oportunidades em renda fixa e outros mercados, mas claro que não se falava tanto, mas quem aproveitou todo aquele período para fazer uma boa acumulação, quando chegou ali de 2016 a 2020, que basicamente o nosso mercado foi um foguetinho para cima, com certeza não reclamou de colher esses louros. Então eu ficaria muito de olho, porque eu acho que o nosso mercado sim se move em ciclos, nós não sabemos se ele vai subir a partir de agora ou se ele vai cair. Não cabe a nós tentarmos ficar prevendo o tempo todo esse futuro, mas cabe a nós aplicarmos a nossa estratégia e estarmos diversificados com riscos mitigados para passar por qualquer um desses momentos, seja para aproveitar um momento de acumulação, seja para aproveitar um momento de colher os louros. Então, basicamente, é essa a minha visão nesse momento. Apesar do mercado estar muito cauteloso, não acho que adianta a gente se descabelar nesse momento. Temos que focar naquilo que nós temos controle, beleza? Bom, pessoal, basicamente nesse domingão era esse o bate-papo que eu queria trazer para vocês, era essa conversa que eu achei necessária trazer para vocês, dado tudo que o mercado estava esperando, como ele reagiu e como nós devemos reagir e aonde eu acho que nós realmente deveríamos estar gastando energia. Qualquer comentário que vocês queiram fazer sobre o tema, podem utilizar os comentários, sejam respeitosos, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.